Fala pessoal, a gente está começando mais um episódio do Bate-Papo e hoje a gente vai falar sobre histórias de relacionamento. Mas antes, eu quero te lembrar que é importante se inscrever no canal e também curtir esse vídeo, comentar. Pode fazer umas perguntas aí, depois a gente envia para os nossos convidados. É um negócio incrível de feedback. Mas vamos lá, eu também peço que você se inscreva nas nossas comunidades das redes sociais, lá no Instagram principalmente, você pode pesquisar por Bate Podcast, tem o Facebook também, mas se usa muito pouco hoje, então você pode nos seguir lá no Spotify e no Deezer. A gente vai começar o episódio de hoje, quero cumprimentar vocês, gente, cumprimentar super social, não é? Bigode, seja bem-vindo, Rubi, sejam bem-vindos. Obrigada. Agradecer vocês por participar desse episódio. O podcast está começando, de certa maneira, a gente não tem muitos episódios, teve uma primeira temporada e agora há poucos dias a gente lançou a segunda temporada. Esse é o nosso 4º episódio, então vamos falar sobre histórias de relacionamento. Vocês já foram um casal, não é? Positivo. Já, sim. E antes também, eu lembrei de uma coisinha, temos um chimarrão para lembrar das raízes gaúchas, não é? As tradicionais. Enquanto eu vou pegando ali, vocês já experimentaram um chimarrão? Não, eu nunca. Eu já uma vez. Bigode já, né? Isso. Como é que foi, Bigode? O que tu achaste? Enquanto eu vou enchendo aqui... Eu vou falando. Foi traumático, porque eu queimei a língua. Tava muito quente. Eu não sei o que é isso que vocês têm com tanta temperatura. Queimasse a língua foi... Muito. Ei, Bigode, agora esse aqui vai estar incrível. Ele tá um bom tempo aqui de frente ao ar-condicionado. Vai estar na temperatura ambiente. Ó, vou dar pra vocês, pra você experimentar. Aí Deixa eu ver. você me diz o que você achou desse. Já não queimei a língua, já Já começou uma bem. temperatura um pouquinho mais morno, Já, né? isso, já começou bem. E aí, Gostei, dá pra sentir a erva bem. Dá pra sentir a erva bem, né? Mas eu sou suspeito que eu gosto de tereré. Agora, o teu que tu tomou lá era com limão? O que tu achou, Rubem? Gostinho de erva, né? Um gostinho de floresta. Parecido com chamate. Tem, é parecido. Né? Eu gostei. Eu vou deixar aqui porque eu vi que vocês gostaram, aí se vocês quiserem, vocês podem dar um golezinho aqui. Tudo certo, nada errado. Débora que acha engraçado, porque a primeira vez que ela foi pro Rio Grande do Sul, ela foi experimentar e minha mãe, não, Débora, você vai adorar, você vai amar chimarrão, é incrível, é incrível. Aquela propaganda. Débora tomou um golezinho, bicho, e não sabia o que fazer. A minha mãe se distraiu e tal. No que ela se distraiu, Débora, toma isso aqui, pelo amor de Deus. Enfim, depois ela ficou inventando um negócio, não, dor de garganta e tal. E sempre tava com dor de garganta. Não posso tomar, me faz mal. É aquele papo, né, pra enrolar. Mas, gente, me contem, vocês foram um casal durante 6, 7 anos? 6, quase 7 anos, sim. Certo. Qual a orientação sexual de vocês? Nós somos bissexuais. Bissexuais. E começar pela história do começo, né? Isso. Vamos entender esse relacionamento e depois partir para os outros. Isso. Falando... a gente, em off, estava conversando aqui com o Thiago e a gente achou interessante falar sobre relacionamentos usando esse fio da meada principal, porque tem muito feedback que a gente dá para levar de lição para o assunto em geral, para relacionamentos. Como o Rubi estava falando em off, a gente começou como relacionamento convencional mesmo. A gente começou... Família tradicional brasileira. Brasileira. E aí, quando deu 30 dias contado, eu cheguei nela e fiz, minha filha, a gente precisa conversar. Ela fez o que foi. Eu preciso acabar esse relacionamento, porque eu não estou aguentando mais não trair. Foi essa fala mesmo? Foi. Foi, Rubi? E essa, bicho... Pois é. Aí ela fez, oi? Que loucura é essa? Aí eu fiz, pois é. Aí ela, a gente acabou, né? Claro, não foi tão resumidamente, conversamos e tudo mais, mas a gente acabou. Aquele velho flashback sempre acontece, né? Sim. Num desses flashbacks, aquela conversa pós
beijinhos, né? Uma conversa mais... Uma conversa mais caliente, conversando horizontalmente, os dois. André. Horizontalmente. Igual. meu Deus. Não, Fosse bem. para falar um pouco melhor pro pessoal de casa, realmente, aquela conversa pós-sexo, Sim. que sempre rola, a gente... ela uma vez me indagou, fez, e tu vai ficar sempre solteiro, só ficando com as pessoas mesmo? Sim. Aí eu não, eu comecei a estudar, vi que existem outros tipos de relacionamentos, não só o convencional, existe o poliamor, relacionamento aberto, amores livres. Desses três, o que mais me cativou um pouco, me deixou interessado, é o relacionamento aberto. Talvez. Aí ela, tá bom. Aí ela ficou com aquele pra ela, né, Ruby? Com a informação, né? Com aquela pulguinha, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha. Rapaz. Depois fomos cada um pra sua casa. Outro flashback rolou. Outra conversa pós-sexo. E aí ela me indagou de novo. Ela fez, e se eu dissesse a você que eu aceitaria um relacionamento aberto? E aí eu fiz... Na verdade, eu não tô começando do começo. Eu já fui muito cafajeste na minha vida, muito. Aquele clássico homem que... Não é todo homem que faz isso, é claro, mas a nossa sociedade tá recheada demais desse tipo de homem que traía demais, não falava a mulher... Depois a mulher descobria, virava uma bosta o relacionamento, quebra de confiança, sim. Aquela coisa clássica. E com a minha ex-namorada, antes da Ruby, no término com ela, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia ser cafajeste com ninguém. Falhei de lá pra cá, claro, porque a gente é humano, mas a intenção tá lá, firme, a gente tenta ser... o mais sincero possível. É a faca entrando e a gente falando a verdade. E aí, quando ela me indagou nessa conversa pós-sexo, ela fez, e se eu dissesse a você que eu aceitaria? Uhum. Aí eu disse, eu diria pra você, volte pra casa e estude de novo, porque eu não vou ficar com alguém, eu passando a piroca em todo mundo, e você encabulada de ficar com outras pessoas, só querendo estar do meu lado e aceitando uma coisa que, na verdade, você não aceitaria. E aí ela foi, não foi, Rubi? E foi isso que aconteceu. Mas foi um papo assim, cabeça. Sim, Foi. Sim, precisa de muita desconstrução. E a gente, homem, a gente não para e pensa nisso porque a gente está, geralmente, na posição de privilegiado. E aí a gente disse, se eu falar isso, eu vou deixar de estar naquela posição de, por exemplo, poderia estar pegando todo mundo, ela não estaria pegando ninguém. Só que é legal pra você, como ser humano, velho? Não é legal. Quando a gente começa a se perguntar, se questionar de algumas coisas, a gente faz, velho, não é um pedaço de carne do outro lado, é um ser humano. E a gente tem responsabilidades também, Isso. Né? Sobre aquilo que o outro sente. Exato. E aí ela foi pra casa, estudou, em mais outro flashback. Ela foi uma... Flashback. E tome flashback. Tome flashback. Não é todo anos 80 que tem esse tanto de flashback, não. E aí ela chegou pra mim e fez, estudei e é isso, quero. E só então a gente iniciou o relacionamento aberto. Como é que foi isso pra ti, assim, Rubi? Como é que foi pra ti também, como foi pra tua família e tal? Como tu disse, era até então aqueles moldes de família tradicional brasileira. Foi estranho no começo, né? Ter que lidar porque o André é muito intenso. E aí eu sempre fiquei muito assustada, né? O André, numa dessa, ele vai se apegar a outra pessoa e já era. Sim. E... Que deve bater, assim, uma insegurança na pessoa. Muito. A pessoa tem que trabalhar muito essa questão de insegurança, né? Porque senão não dá certo, não. E com relação à minha família, eles nunca souberam, inclusive. Agora... Nunca souberam, ninguém nunca soube. família. Não. Ao vivaço. Só quem sabe eram os pais de André e os amigos mesmo, né? Mas assim, pelo que eu entendi, não é algo que incomode vocês? Do tipo, deles saberem, assim? Não, inclusive manhã depois de um tempo descobrindo, foi, eu acho, nas entrelinhas.
Foi? Foi, André tinha publicado uma foto no Instagram com até então outra pessoa que entrou no relacionamento depois, e meu irmão tinha no Instagram e viu. Sim, verdade. Aí vi uma foto dele se beijando, aí eu acho que deve ter... Que danada é isso que tá acontecendo? Aí mãe acabou vendo ela numa das nossas saídas juntas. E aí depois ela questionou, isso é aquela menina da foto com o André, né? Eu disse, que foto? Dando uma de doida, mas ela nunca... Agora, antes da gente... Porque eu imagino que vai ter muita história dentro do relacionamento, né? Mas antes, até, Bigode, se tu puder explicar dentro da concepção daquilo que tu conheceu, assim, essas diferenciações do tipo... um poliamor, ou se tem diferença do poli pro aberto, Sim, o livre que você falou. Muito importante você, inclusive, dar essas pontuações, porque senão a gente Sim, Vai vai na história e história. vai sem freio. Eu gosto de dizer que, acho que eu li isso em algum blog, alguma coisa assim. Existe a caixinha do relacionamento convencional e existe um grande guarda-chuva chamado relacionamentos não convencionais. Debaixo desse guarda-chuva existem 3 guarda-chuvinhas menores, que é o relacionamento aberto, o poliamor e o amor livre. O que difere um do outro. A linha, às vezes, é um pouco tênue, mas, em linhas gerais, o relacionamento aberto, basicamente, você pode amar apenas uma pessoa, porém, sua carne pode ser de mais de uma pessoa. Esse é o relacionamento aberto no mais simples definição. No poliamor, você pode amar mais de uma pessoa. E, às vezes, o poliamor é aberto ou fechado para o seu corpo, sua carne, poder ser de outras pessoas ou não. O poliamor, por isso que eu digo que é um guarda-chuvinha pequeno, existe em várias configurações. Existe a configuração em T, em V. Por exemplo, em V é um pivô com 2 alas que não se relacionam. O em T vai ter uma pessoa aqui que já se relaciona com outras 2 e essa aqui já é outra ala. Vai ter o em W e vai ter o emaranhado de outras opções. Exato. É muita configuração possível. Exato, todas as letras. E o amor livre aí é onde fica a linha mais tênue, porque você pode amar uma pessoa e, teoricamente, nada impede você de amar outra pessoa e seu amor passar daquela outra primeira pessoa de um dia para o outro. Se você não tivesse um mínimo de responsabilidade afetiva. O que rege os 3 é a comunicação e responsabilidade afetiva para não virar uma feira da Mãe Joana, uma casa da Mãe Joana. Eu entendi. Tipo assim, você tem que ter uma conversa aberta sempre de tipo, escutar, trocar ideias, saber o que o outro tá sentindo, né? É muito importante você ter falado isso. Isso é a premissa desse guarda-chuvinho grande dos relacionamentos não convencionais. Eu gosto de dizer que, normalmente, convencionalmente, o que é que acontece? Você tá ficando com uma menina, as 2 pessoas estão se gostando, e tá aumentando isso, aumentando, tá gostoso, estão se vendo todo dia, de repente, não mais do que de repente, um olha pro outro e faz, velho, isso tá tão massa, vamos namorar? Vamos. E iniciam no alto da emoção, e vocês acabam sem saber, mas assinando um contrato de regras não escritas, que ninguém conversa. E a falta de comunicação na sociedade convencional que a gente vive hoje é o fruto da maior parte das mágoas, porque ninguém conversa sobre. Beleza, vocês começaram a namorar, só que aí, às vezes, a menina sai para um canto e não chama o cara. Aí o cara, poxa, você não me chamou. Só que ele não vem conversar, ele já vem magoado. Ele já vem, poxa, como é que você não fez isso? Por quê? Porque para ele era óbvio. Mas até o óbvio precisa ser dito. Exato. E ela não falou. E vice-versa. Às vezes ele olhou para uma menina na frente dele e ela, poxa, que falta de respeito. E ele, oi? E aí fica um pisando no calo do outro e fica essa bola de neve de falta de comunicação. É somente isso. Nesse outro grande guarda-chuva dos relacionamentos convencionais, o que rege é a comunicação. Sempre, sempre, sempre.
O Benita estava falando agora de que a gente precisa se desconstruir muito de ciúme, possessividade. É dever moral e afetuoso quando você está num relacionamento não convencional com a outra pessoa. Se você sentir que você provocou por conta de alguma ação, fala sua, até gesto implícito, olhar. Se você provocou algum ciúme, alguma insegurança, você notou nessa outra pessoa, às vezes ela não vai falar, porque o ego não vai permitir, vai dizer, não, isso é besteira, não vou falar isso não. Mas é a responsabilidade sua, você ama aquela pessoa, você está vendo que você incomodou de alguma forma. Então você abre aquela ponte, abre aquela conversa e você inicia. Você diz, amor, acho que você ficou meio incomodada com tal ocasião. Eu pisei no seu calo? E quantas vezes a gente não fez isso, né? E quantas vezes eu fiz isso sem querer. Passei por cima dela, às vezes sem saber, e vice-versa. O que quer dizer que não exime a gente de errar também. A gente se comunica muito, mas a gente erra também, muito. É só um relacionamento. Também é outra coisa que eu gosto de dizer. Não colocar num altar. Nossa, relacionamento aberto. Vocês são muito evoluídos. Não, negativo. É só mais um relacionamento. Vai ter briguinha por birra, por ciúme. A mesma coisa. O negócio, a diferença é que a gente se comunica para não ir dormir brigado, não passar por cima do outro, não ficar nessa posição de privilegiado e fechadinho no seu mundo. Eu acho que isso que você fala, assim, principalmente com relação à comunicação, trocar ideia, isso é uma deficiência muito grande, assim, né? De muitos relacionamentos, até relacionamentos de amizade, às vezes. Tipo assim, rolou alguma coisa e eu não falei, eu vou juntando e tal, e no final explodo e acaba aquela amizade, ou enfim, aquele relacionamento. Demais. Então, tipo, a comunicação, ela é fundamental, assim, você falar o que você tá sentindo, né? O que tá rolando na sua cabeça. Nossa. Mas e pra você, Rubi? Porque pelo que eu entendi, Bigode já tinha, assim, essa concepção desses diferentes relacionamentos, né? Uhum. Pra você, que depois que começou a se relacionar com ele, em que momento você falou assim, não, eu vou fazer isso também? Assim... Não, era o grande medo de André, né? Que eu entrasse num negócio só porque tava gostando dele. E eu admito, eu até admiti lá muito tempo atrás que foi. Foi muito pela emoção e porque queria estar perto dele realmente. É tanto que, tipo, no começo ele curtiu bastante. Teve lá aqueles meses, né, da gente estar se conhecendo ainda e ficar só entre a gente. Aí depois ele se abriu pro mundo e eu fiquei lá. O que é que tá acontecendo? O que é que eu faço agora? Tem uma história sensacional desse. Eu notei, aquela conversa que a gente tava falando, de notar que a outra pessoa se magoou, notar, às vezes, que alguma coisa está acontecendo sem ela falar. Eu notei que Rubenita não estava ficando com outras pessoas. Não me pergunte como. Aquelas coisinhas, trejeitos que a gente nota como casal. E aí eu fui ter uma DR com ela. Você foi discutir... Sim. Porque eu não tava. Eu fiz, que falta de respeito é essa que você não está curtindo com outras pessoas? Você está faltando com respeito com a minha pessoa. Não foi exatamente assim, mas foi uma DR. E aí ela disse, realmente, não estou conseguindo, não foi, Ruben? Foi um problema no começo isso. Passei um tempão até conseguir me E a primeira vez que você viu Bigode com outra pessoa, como não, a gente não chegava não a tinha ver. esse rolê? Vamos falar das regrinhas? Sim. A gente estabeleceu regras e tal. Massa. Porque eu acho que assim, isso é muito individual do casal, né? Do tipo assim, vamos fazer dessa maneira, ou pode... Porque isso é aberto, né? Cada Do tipo assim, casal tem suas regrinhas. não vamos levar ninguém pra nossa casa, Sim. ou vamos levar, entendeu? Sim. Pra vocês, como eram essas regrinhas, assim? Eu acho muito importante começar dizendo que eu sofri muito no início, porque eu estudei muito antes de entrar nisso. E em blogs, em sites, nada falava sobre regrinhas, porque era uma coisa mais específica, era uma coisa mais individual. Nos blogs a gente vinha linhas gerais. Então eu fiquei perdido e ficava inseguro com relação a isso. E aí só fui aprender na prática. E como que a gente aprende na prática? Às vezes se magoando.
meio que testando, assim, né? Sim, Tipo, vamos fazer testando. assim. E depois que a gente vai se encaliçando, o couro vai ficando mais grosso, a gente vai aprendendo a conversar antes de acontecer a merda, né? A gente diz, pra mim eu não gostaria que acontecesse isso. Pra você, o que é que você acha? E aí o que os dois entrarem em acordo, vira regra ou não. Mas uma história engraçada de como a gente iniciou essas regras, que a gente começa pela merda, é que a gente... Começa pelo problema, né? Sim. A gente não comentou ainda aqui no programa, mas a gente estava conversando em off, que eu sou bissexual. Sim. E eu não me abria como bissexual para o mundo, para a sociedade e tal. Até que um dia... Rubenita entra em casa mais cedo, voltando do trabalho, querendo me fazer uma surpresa, e me pega na cama com outro homem. Polêmica! O que é que surgiu dessa regra? Não trazer ninguém pra casa, né? Sem combinar, né? Entendi, Isso. entendi. Pra não acontecer de tipo assim, cheguei e tem alguém lá. Não descobrir que o seu boy é bissexual da pior forma. Foi um susto. Menino, eu corri uma légua. Eu disse, meu Deus, Essa história é sensacional. Mas tu nunca tinha falado pra ela, né, Bigode? Não. Essa história é interessante. Antes de entrar nisso, rapidinho, é porque eu sempre fui bissexual, desde a minha infância. Só que, como eu fui criado como um rapaz heterossexual, eu achava que eu era heterossexual com uma pitadinha de proibidinho. Eu sabia que eu tinha aquele negocinho, mas não abria pra ninguém. Acho que a minha primeira namoradinha, uma vez durante o sexo, eu pedi, amor, e esse dedinho aí, hein? Vamos brincar com ele. E aí surgiu assim, Bigode? Surgiu assim. E aí brincadeira vai, brincadeira vem. Dedo vai, dedo vem. No final ela olhou pra mim e fez: você é gay? Só que ela falou com uma carga, uma entonação vocal tão pesada que aquilo me acuou. Na hora você falou, não. Na hora eu só me senti acuado e fiz, não, de forma alguma. Ela nem passou na cabeça dela, coitada, éramos jovens. Nem passou na cabeça dela dizer, às vezes é bissexual. Ela só fez, tu é gay? Pá! E a minha homofobia velada viu aquilo como ser algo menos. E aí eu fiz, não sou não. Desde então, eu escondi isso e não falei pra nenhuma namoradinha. Voltamos agora pro nosso caso em que Rubi, como uma boa novela mexicana, me pegou na cama com outro homem e aí sim descobriu que eu era bissexual. Por favor, Rubi. Foi um trauma, foi traumático. Foi. Eu corri nesse momento. Tu ainda vai querer Sensacional, Thiago. Mas nesse jogar momento, a culpa pra mim. nesse momento Não, era não. aberto, né? Era aberto. Era aberto. Mas só aberto. que aberto pra... né, mulher? Não jogar a culpa pra você. Eu mandei uma mensagem clássica de homem cafajeste dizendo, não é isso que você está pensando. Você entendeu errado. Não é que ele veio fazer uma manutenção aqui e acabou caindo em cima de mim. Pelado. Não, gente, brincadeira. Não foi assim, não. Ela foi, tentou uma desculpinha daquelas ruins, né? Mas eu disse, não é isso que você tá pensando. Enquanto ela corria como uma noviça rebelde. Caramba. Traumatizada. Eu fiquei um tempão. Conta dessa... Tentando digerir. Como Eu disse, foi? Meu Deus, o que é? E a gente sentando, foi pra conversar no mesmo dia. E Depois que eu lhe alcancei. E eu disse, não entendo. Não sei como é que eu lido com isso, não. Casos de família. Muita informação pra uma pessoa só. Relacionamento aberto, homens. Que é isso, Deus? Só Mas que... até esse momento, Rubi era hétero. Até esse momento. Não. Sempre, assim, em festa, né? A gente sempre bebia, aí se animava, aí beijava uma amiga, beijava outra amiga. Você. É, Tá. eu. Sim. Ah, então... Mas, claro, eu entendi o susto, assim, do tipo...
chegar e tal. E aí, mas aí, a partir do susto, assim, o que vocês fizeram? Quais foram as regras que talvez vocês estabeleceram a partir daí? Não, primeiro, me acostumar com a ideia de que André gostava de outros homens, né? Sim. Não, assim, parece meio homofóbico, mas é porque ele me mostrou que era um tipo de pessoa. E, tipo, eu tive que lidar e abrir minha mente pra conhecer outra versão, né? Sim. Outra vertente dele. Aí foi E da minha parte, mais um estudo. depois que a gente conversou um pouco mais, que ela digeriu um pouco, ela chegou pra mim e fez, velho, na verdade, isso é muito massa. E, na verdade, me excita. Eu tenho vontade de ver 2 homens na cama. E isso me... Velho, isso foi tão libertador pra mim escutar, Thiago. Foi sensacional, porque a minha última experiência tinha sido essa outra namoradinha que eu tinha me sentido acuado. E então, finalmente, alguém não só estava aceitando um lado meu que eu velava desde os primórdios da minha adolescência, como alguém dizia, isso é legal. Eu não só lhe aceito, mas eu acho isso um plus para a nossa relação. Eu acho isso excitante. E isso, porra, me levou pro céu, velho. Eu fiz... A partir desse dia, eu comecei a me apresentar de cara como bissexual para a sociedade. Logo quando eu conhecia a pessoa. Eu fazia, tudo bom, André, bigode, bissexual. 26 anos, não sei o que. Né? E até o pessoal estranhava, dizia, tu fala muito sobre tua bissexualidade. E eu dizia, bicho, eu falo pelos que não tiveram a oportunidade de falar, pelos que morreram, pelos que ainda apanham, pelos que são enrustidos, pelos que estão num casamento infelizes, pelas que estão também num casamento infelizes, porque não rola esse tipo de conversa. E é uma bandeira que eu, enquanto eu estiver respirando, eu quero levar. Não só hastear, mas gritar também, para quem não estiver podendo ver e escutar. Porque é o que eu sou. E assim, isso vem ao encontro do que tu tava falando, assim, sobre ser libertador, né? E poder, assim, falar sem o medo que talvez a resposta que a tua namoradinha tal tinha te dado, né? Total. E na família, assim, de vocês, tipo, na sua, que você já tinha essa ideia antes, né? Como é que foi, assim? Foi de boa? Bissexualidade ou relacionamento aberto? Os dois. Porque bissexualidade, na verdade, eu terminei de contar pra minha família, porque foi parcelado esse ano ainda. Recente. Agora, super de boas. Todos eles, não, de boas, beleza, não muda nada. Eu sou muito privilegiado. O meu lar sempre foi muito, muito recheado de carinho. Uhum. E agora, com relação a relacionamento aberto, engraçado, porque a minha mãe, meu Deus do céu, ela inicialmente ela disse, olha, tudo bem, mas... Não, tô me confundindo. Ela teve uma resposta meio ambígua no poliamor, que esse relacionamento aberto evoluiu para um poliamor. Mas inicialmente ela foi bem tranquila. Ela disse, é uma putaria, né, meu filho? Eu fiz, é o que, manhã? Ela fez, é uma putaria isso, não sei o que. Aí eu fiz, olha, aí me levantei, saí, fiquei estressado, fiquei puto. Aí depois a gente foi conversando, aos pouquinhos depois ela foi aceitando, muito conservadora. Meu pai, aquela coisa, né? O machismo nosso que rege nossa sociedade fez ele responder como? É, isso aí, o bicho é comedor mesmo. Gostou, não com essas palavras, claro. Mas não tive nenhum problema com ele. Meus irmãos, muito menos. Agora, o machismo nosso de cada dia, realmente. Com Rubi, ela nunca pôde abrir, né? Explicitamente para a família. Não, nunca. Nunca teve esse diálogo em casa, não. Nunca vi abertura. Uhum. Nem tava disposta também a ter essa conversa, né? Mãe já é de idade, eu também. Sim, tem coisa que não vale a pena. Vou poupar minha velhinha. Ela não ia entender, eu tenho certeza.
Ei, mas Deixa entrar, gente. a história... Porque assim, a gente abriu essa gaveta, mas vocês estavam falando da primeira vez que Rubi pegou você com um homem na casa de vocês, né? Sim. Tem mais história dessa, do tipo, sustos do relacionamento aberto? Deixa eu ver, Rubi. Não, aí depois aí começamos a estabelecer regras que ainda não tinha, né? As regras. As regrinhas. Essa primeira veio daí, né? Não levar ninguém pra casa. Tá. Não mais. E- Não sem avisar, né? Isso. Avisar. Tinha essa... Eu acho que a gente ficou podendo levar pra casa, porém Foi. avisar, né? É, Até porque verdade. a gente dividia, né? A gente Um dividia. local. Justo. É verdade. E daí vieram surgindo outras regras também. Tipo, não se envolver emocionalmente. Com outra pessoa. E aí é onde tá o pulo do gato. É porque eu penso que talvez seja difícil em alguns muito. momentos, né? Muito mesmo. Quando eu escuto isso, eu retruco com... Isso baseado em mim, né? Sim. Né? Porém, quando eu escuto isso, eu retruco com... É um bambolê no dedo que te impede de comprar pão ali na esquina e se apaixonar perdidamente pela atendente da padaria? A gente não tá imune aos sabores do coração, aos dissabores, às vontades do coração. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar no coração da gente. Sempre a possibilidade de ela também se enamorar por outro cara e dizer, ó, não mais, tchau. E ela também sentiu isso comigo. O que a gente gosta de fazer é de desconstruir essa sensação, esse sentimento mesmo, de dizer, ó, estamos vulneráveis a isso, mas se fôssemos fechados, também estaríamos vulneráveis. Não é um relacionamento fechado que vai nos proteger disso. Inclusive, quantos e quantos relacionamentos fechados a gente não vê, de fachada? Até porque, assim, não existe um antivírus, por exemplo. Exato. Pois é, né? sei. Que- Exato, mas é algo que a gente, Rubenita principalmente, teve mais do que eu, né, de ficar trabalhando mais isso, porque ela, como disse, eu sempre fui muito intenso e muito expansivo, então eu estava disposto também, eu estava com o coração mais aberto, porém sabíamos que tínhamos essa regra. Só que aí você sabe delimitar exatamente até onde o fica passou a ser amor? É uma construção gradativamente, entendeu? Você vai construindo o sentimento quando você vê que você está amando alguém que você só ficava. E aí aconteceu comigo. E aí eu fiquei certa vez dizendo, poxa, eu não tenho certeza se é amor. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou trazer uma conversa tão que pode vir a acabar com o que a gente tem há tantos anos por causa de um talvez. Então também não vou levar para casa para conversar. Só que a comunicação, tem que ter comunicação. O que é que resultou disso? Como uma bola de neve, foi crescendo. Chegou uma hora que não deu mais. E que a menina que eu tava ficando na época, Camila, ela deu um ultimato pra mim. E disse, ó, do jeito que tá, não continua. Ou evolui, ou acaba. Porque tem muita coisa aqui já. E aí eu disse, tá, me dá só um tempo pra eu falar pra Rubenita na hora certa. Mas existe hora certa de falar essas coisas? Não existe. Sempre vai machucar, sempre vai. Não tem hora certa para dar uma notícia chata, ruim, espinhosa, complicada, sensível. Deixa eu só fazer um adendo. Porque eu fui ficando curioso. O Bigode contando, eu fiquei, pô, e essa história vai acabar como? Que vai. Bigode vai chegar e falar assim, não, então vou negociar 2 esposas. Ou o que aconteceu a partir daí? Exato. Chegou uma hora que eu fui propor pra Rubenita e disse, ó, tô amando Camila,
Só que eu sei que isso é uma quebra das regras, e aí ela chorou muito, foi uma fase muito que a gente ficou tênue, estremecido. Mas juntos. Juntos, morávamos juntos, e casados, e aí ela ficou no tempo dela, né, Rubi? Ficou quanto tempo pensando? Ficou uma semana ou mais, não foi? Nada, um mês ou mais. E foi. Mas assim, qual era o pensamento? Era algum tipo de decisão? O que vocês tinham? Eu joguei pra ela, né? Eu fiz, eu e Camila... é que eu não falei essa frase. Eu e Camila estamos querendo um poliamor. Tá. E aí, a gente ficou esperando a resposta dela. E aí, foi um mês, foi? Não mais. Ou mais. Me faça entender, esse poliamor, ele se transforma num trisal ou é só você com Camila e você Não. com Rubi? Isso é... O trisal é uma configuração de poliamor quando estão os três envolvidos um com o outro. A com B, B com C, A com C. Entendi. Nesse formato que a gente acabou desenhando, foi o formato não de trisal, mas o poliamor em V, ou pivô. Eu era o pivô e elas duas as alas. Não tínhamos nada desenhado previamente, isso foi se desenhando. Mas eu acho que a gente tá queimando etapas. Fala mais do processo que tu ficou. Porque primeiro tu começou a cantar, né? Meu mundo caiu. Eu imagino. Não, André quebrou duas regras. André é intenso, realmente, como o Rubi falou. Porque rolou primeiro aquele susto, depois esse ponto. Como foi pra você, Rubi? Não, primeiro que eu soube da pior forma. Sim. Eita, foi no susto. Outra pessoa viu. Porque, tipo, Camila já era uma mágoa do passado. Vamos Porque, tipo, uma das regras é não ficar com gente conhecida. Até porque, tipo, depois rolava um comentário ou outro. E aí, a pessoa, querendo ou não, acabava sabendo, né? Sem querer. E eu já tinha vetado Camila. Ó. Camila não, porque Camila já tá entre, assim... Não é amigo, não é colega... E não vai ser legal, porque eu sei que se vocês ficarem... Pode ser que... Eu vou saber de alguma forma. E aí, começou da pior forma, né? Tipo, outra pessoa viu. Aí já... eu vi André com Camila andando de carro em Campina Grande. Eu já achei um absurdo. Eu disse, André, esbojando pra todo mundo sem nem eu saber. Que palhaçada é essa? Sim. Aí quebrou regra de... Quebrei. Tipo, não era pra se apaixonar, não era pra se apegar. Pegando jeito conhecido... Pronto, rasgou o contrato que tinha. Exato, foi babaca. Foi. E aí que rolou? Não, aí foi bem traumático, assim. Foi traumático pra André, foi traumático pra mim, foi traumático pra Camila. Porque, tipo, por mais que eu tenha aceitado depois de vários dias, assim, meu relacionamento com Camila não era legal. Uhum. E tinha a questão de família também, tipo, porque ela queria ter os mesmos direitos que eu, de tipo, visitar a família dele, ir pra casa dele, sair pros cantos também. Aí eu, tipo, meus amigos, a gente vai dividir agora, André levando Camila pros rolês que eram só nossos, levar pra casa dos pais, que tipo, eu sempre tive um amor muito grande pelos pais de André, e aí eu entendi. Rolou esse negócio de ciúme. E foi babado. Mas... Eu acho que no final, quando eu e a Camila tava já sendo amigas, aí acabou tudo. E aí? Quando finalmente, aí, não, nem vai pra um lado, nem vai pro outro. Agora vocês moravam os três? Não, é muito interessante isso. Isso é o que uma das coisas principais que ajudam a diferenciar do trisal ou não. Porque é difícil morar os três e não se relacionar os três, né? E era tão organizado que tínhamos até planilha financeira, meu filho. Mas já foi bem no pico da evolução, sim, né? Sim, mas teve, evoluímos para isso. E aí tinha uma aba da planilha financeira, André e Camila, outra André e Rubenita, outra a geral, para eu saber como que tava a finança de tudo, porque era o meu salário que eu colocava lá, ia dizendo o que é que eu tava gastando, né? E aí as meninas também colocavam, e aí era tudo divididinho. E aí uma das não regras, mas de auto-recomendações delas,
era que uma não olhasse a aba da outra. pra não dar ciúme. André curtindo mais do que com ela, mais do que comigo. Eu entendi. Já pra não criar uma desavença ali, né? Mas respondendo sua pergunta, eram 2 casas separadas, sim. Aí bem divididinho. Tinha metade das minhas cuecas numa casa, metade das cuecas na outra. Nós vamos lá, até pro André fazendo as malas. Eu tenho que começar a levar algumas coisas pra lá. Meu Deus, eu chorei demais nesse dia. Caramba, velho. Separando Foi as roupas. esse relacionamento foi uma desconstrução completa na cabeça de Rubi, porque pelo que eu entendi você André já tava mais não que eu não fosse sofrer também se fosse o contrário. Eu ia lhe perguntar se, por exemplo, se Rubi eu ia passar pelas mesmas coisas que ela. Pelas mesmas coisas, né? Mas eu acho que é difícil. Eu acho mais acontecer, se fosse pra acontecer desse meu lado. O homem é mais... Acho que fere mais o ego de vocês, dividir a mulher, sei lá. Tanto que, tipo, nas minhas saídas, tipo assim, eu nunca encontrei alguém disposto a querer dividir. Eles estavam bem... E você também não quis, talvez? Ou... Não sei, acho não. Teve uma etapa que eu quis também. Sim. A gente chegou aí os 3 pra casa dos meus pais. Tinham altos e baixos, como todo relacionamento. Teve época da gente estar muito bem os 3, de sair os 3 pra tomar uma, curtir. Nunca rolou nada sexualmente entre elas, nem de relacionamento, mas não só nos respeitávamos, mas a gente conseguia sair, entendeu? Não eram amigas, né, Rubi? Eram colegas. Mas teve altos e baixos, e nos altos de sair junto, curtir junto, tudo muito bem, sabe? Foi isso que aconteceu, altos e baixos. E aí tinham os dias da semana também, continuando na sua pergunta. Eram 2 dias numa casa com uma, 2 dias na casa com a outra, e 2 dias eu estava trabalhando em outra cidade ainda. Eu tinha que trabalhar em outra cidade, dormia 2 dias lá, depois voltava correndo para as meninas. Mas André Bigode, vamos pensar comigo, a semana tem 7 dias. 7 dias, sim. Se eram 2 e 2 e 2... Isso, você falou uma coisa sensacional agora, porque... Eu tô tentando olhar assim pelo lado das meninas, assim. Sim. Do tipo, sim. E esse um dia? Porém, você vai voltar seu olhar pra gente, homem, porque eu comecei a me sentir sobrecarregado. Porque eu não tinha um dia para mim. Eu não tinha... Sim, ainda, depois do Polamão ainda era aberto, André ainda queria mais diversão. As meninas tinham os contatinhos delas também, e eu também tinha meus contatinhos. Eita, era administração. Só que não só isso que eu tô falando do meu tempo individual, só pra mim, entendeu? Porque eu vinha muito corrido da minha cidade de trabalho, continuava trabalhando aqui em Campina pelo computador, dava uma certa assistência para a Rubenita nesses 2 dias, dava uma certa assistência para Camila naqueles outros 2 dias, e de vez em quando vinha cobrança de Camila, vinha cobrança de Rubenita, vinha cobrança do trabalho e da minha família também ao mesmo tempo, pô. E eu só sou um. E aí chegou um dia que eu explodi, eu tive uma reunião com elas e fiz... Velho... eu tive. Não foi, Rubi? Foi, mas... Eu falei, gente... Vamos ter que conversar. Vocês estão só me cobrando. Cadê o meu dia? Cadê o meu tempo das minhas coisas? Cadê o... Velho, talvez ele esteja muito sobrecarregado. Não vou cobrar tanto. Ou às vezes vou perguntar como que ele tá antes. Eu explodi mesmo. Dizer, gente, eu tô no meu limite. Porque é desgastante também. Eu nunca senti peso. Eu fazia com amor demais. Eu voltava correndo na BR, o maior perigo. Porque eu amava aquilo e amava... muito as 2 meninas, amava o relacionamento. Só que da hora ficou... Foi um caso pontual. Ficou muita cobrança num tempo só de alguma coisa. Aí eu me vi com cobrança também no trabalho, e aí explodi. E aí a gente, nesse domingo, a gente institucionalizou, né? Que seria meu. E aí ficou pouco tempo, não foi ainda nisso. Eu tenho mais uma pergunta para entender esse poliamor, esse relacionamento, esse formato que vocês tinham adaptado para vocês. Por exemplo, vocês se relacionavam, você e Rubi, você e Camila.
E ainda tinham os relacionamentos além desses dois. Tinha. Os contatinhos. Sim. E vocês também, Rubi Sim. Tinha. e Camila com Sim. quem ela quisesse. Positivo. Eu gosto de dizer, só a gente vai se divertir. Quando eu for falar para algum amigo meu da época, né, que eu dizia, que eu tenho 2 esposas, não sei o que, aí alguém no alto do machismo vinha e dizia, o bicho tem 2 esposas, o bicho é foda. Aí eu dizia, uma delas tá com um carinha. Aí o cara, não, pô, aí é demais. Aí é tu demais. quebrava o... Quebrava na hora, porque aí eu dizia, oxe, pô, só eu me divirta. Mas ela tinha uns contatinhos assim, rapaz. Inclusive, tem um que eu fiquei colega dele, eu encontrava ele no meio da festa e dizia, e aí, meu patrão, vamos tirar uma foto aqui pra mandar pra Rubenita? Ele ficava azul, vermelho, roxo, ele queria se esconder, ele queria que abrisse um buraco. Ele dizia, não, Bigode, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu fazia, essa besteira, rapaz, bora. O que vai um pouco de encontro com aquilo que você disse, do homem ter um pouco de ego, de dividir a mulher. Não, você. Eu não tô Mas- falando com relação a você, tô No falando geral. das pessoas, Os né, outros, no né? geral. É. Mas eu acho que eu teria também alguma dificuldade. Se por acaso ela chegasse, não, ó, eu vou querer me relacionar com o João aqui. Sim. E com você. Com certeza eu teria alguma dificuldade. Mas eu iria tentar quebrar, né? Desconstruir. Baseado em tudo que vocês viveram, assim, no poliamor, no relacionamento aberto, enfim, todas essas experiências. Olhando hoje pra trás e também olhando pra frente, assim, na concepção de vocês, de cada um de vocês, vocês decidiram, assim, por escolher algum desses caminhos? Ou... Porque hoje, pelo que eu entendi, Bigode tem um relacionamento Estamos monogâmicos. monogâmico. Tanto eu quanto o Rubenita. E Rubi também, né? Ou não? Não. Polêmica. Não, tô solteira hoje. E hoje, pessoal, o WhatsApp da Rubi passando na sua timeline. Menina, Mas quando tu fala hoje ou... Hoje. Em 20... Inclusive, agorinha. Meu Deus, polêmica. Não, porque, tipo, justamente, eu já tava acostumado com o estilo de vida e a pessoa vai querer impor. Só eu e você, eu sei, calma aí, né? Assim também não. Entendi. Não tô acostumada ainda com Verdade. relacionamento monogâmico. Ele também não quis, não. Nossa, Rubi. Isso Então, foi durante Durou o uma semana. sim, Foi continua. durante o podcast e Rubi. Eu sabia. Eu fiquei, Rubi tá aqui, tome aqui, não sei o que. Eu falei, tá rolando algum... É uma treta. Velho, se combinasse não dava certo. Não é? Experimentamos um problema de relacionamento durante a gravação do podcast de relacionamento. Não estamos ao vivo, Ao mas pra vivaço. você que assistiu, isso acabou de acontecer. Pois Mas esse papo não teve nada a ver, já tava meio que, né? Não, tava não, acontecendo. já tava O podcast acontecendo. influenciou, Rubenito? Bigode e... Meu Deus. Não, na verdade, respondendo sua pergunta, Sim. pra mim, não sei pra Rubi, ela vai falar do lado dela, mas pra mim foi uma fase. Foi um momento. Isso, foi um momento, eu vivi com plenitude aquele momento, gostei. Hoje em dia, eu me cansa ficar indo atrás de mais de uma pessoa. Minha libido também diminuiu um pouquinho, graças a Deus, então isso ajudou. Mas Bigode deu uma calma. dei uma acalmada, mas acho que a idade também vai chegando, de lá pra cá, foram alguns anos, e eu tô mais gostando de ficar com uma pessoa e dizendo, ô, como é que foi seu dia, não sei o que, e vamos assistir um filme, não sei o que, e só minha energia pra aquela pessoa. Nossa. Só em pensar de não vou atrás de outras pessoas contatinhos já me dá cansaço. É a idade. Eu sei. Mas enfim, é uma fase. O Rubenita, quando eu disse isso antes da gravação do podcast, ela ficou bege. E você, Rubi? Não, eu tô na fase da curtição agora. Tá. Não, é porque, tipo, eu percebi, tipo, eu passei aí gostando de André muito. Tipo, eu notei que eu tinha uma dependência emocional, sabe? Sim, E depois que eu me desapeguei, eu disse, gente, vamos curtir É, agora. ok. E eu tô nessa fase. Aí alguém quis me podar, eu disse, não é assim não. A gente não Não, falou no início, né? Que somos ex e que cada um
seguiu sua vida, né? Não, a gente falou, né? Tanto que eu vou perguntar isso também. Vocês continuaram amigos depois que terminaram? Não, a gente Ou a amizade ficou- voltou depois? Idas e vindas. Não, a André terminou comigo e continuou com Camila. Isso, só que Camila tinha esse relacionamento difícil com Rubenita e tinha ciúmes da minha amizade com Rubenita. Porque a gente ia e voltava muitas vezes. Aí ela pensava, não, pode ser que eles voltem. Deixa eu só entender uma coisa do fim que Rubi falou agora. Tava você com Rubi e você com Camila. Aí você termina com Rubi E fica e só- fica com Continuei só Camila. com Camila, justo. Aí a minha amizade com Rubenita causava insegurança nela. Em Camila. Isso, com razão, porque a gente já foi e voltou muitas vezes. Sim. E aí ela ficava se sentindo ameaçada. E aí, só que também não achava que era direito dela chegar e dizer, acabe com isso aí. Sim. Então, eu tentei por muito tempo levar, falei com ela, minha filha, é tranquilo, é amizade só. Mas a relação começou a se deteriorar mesmo. E aí eu fiz, vou me afastar. E aí o que causou mágoa em Rubenita. Só que eu e Camila também íamos e voltávamos às vezes. E aí às vezes que a gente acabava, eu me aproximava de Rubenita, me reaproximava. E flashbacks rolavam E de flashbacks os rolavam flash- de novo. Anos 80, galera. Isso. Ah, a gente ainda voltou, passou um mês. Foi, ainda voltamos. Ano passado. Chegamos a ficar um mês. Tentando, vendo voltou qualquer. com Só Camila. ficando. Aí voltei com Camila. Justo. Tá E vendo? Tinha razão. Hoje você... Hoje acabei com Camila. Não tô mais com contato com ela. Uhum. Agora com Rubenita, depois de acabados, somos melhores amigos. De sair junto, tomar uma. Lula ganhou, estávamos juntos na comemoração. Faz o L. faz o L. Mas, Thiago, de uma forma que eu nunca imaginei, porque eu nunca fiquei com contato com nenhuma ex minha. Não só a gente continuou com o contato, como a gente, hoje em dia, chegamos na conclusão que a gente se ama como pessoas. Uhum. Às vezes ela precisa de alguma coisa, um conselho, então só uma força para ir resolver alguma coisa na rua, sei lá. E ela vem até mim e diz, velho, o que é que tu acha disso? Ou então, vamos dar uma olhadinha comigo com alguma coisa. Ela confia em mim nisso. E vice-versa. Quando eu tô mal em alguma coisa, eu digo, Rubi, Até porque tá 6, 7 anos você conhece muito a pessoa que você tá, né? Foi uma vida. E meus pais também são apaixonados por ela. Meu pai foi professor dela. Foi, meu primeiro professor da universidade. Ela Foi era mesmo? monitora dele e foi ele que apresentou ela pra mim. Então, Caramba. meu pai conhece ela mais tempo do que eu. Que Então, massa. todo mundo lá de casa gosta dela, então a gente se manteve, sabe? Um na vida do outro. E às vezes, quando ela tá com algum problema no relacionamento, esse outro final de semana, inclusive, eu me peguei no mesmo rolê, tomando uma. Eu e minha atual, Samira, um beijo, meu amor. Com Rubenita e o boy dela, o contatinho dela. De Rubi. Isso, e no final do rolê, eu dando conselhos amorosos pra ela. E dizendo, olha, seja mais paciente, o cara gosta de você, não sei o que, não sei o que. Aonde que eu imaginei e aonde que a gente já viu essas coisas, né, acontecendo. É mesmo. Agora, os seus conselhos não rolaram, porque Não funcionou. você tentou, Bigode, Tentei, mas eu Rubi tentei. não quis. E... Ela hoje tá muito selvagem, eu não tô reconhecendo mais. Eita, André. Ah, meu Deus. Solta, né? Sim, e aí, hoje, por exemplo, você tava falando, você tem um relacionamento monogâmico e Rubi tinha um relacionamento monogâmico. Tentei. 15 dias. Tentou 15 dias? Por 15 Nossa, Não deu. não consegue, né? Não, até tentei, porque ele queria. Ele já tava acostumado com essa vida e queria tipo, me podar. Acho que já tava acostumado. Tipo, Sim, um pouco de que você... você não pode sair com suas amigas, não. Oxente, aí eu, oxente. Isso não dá certo pra mim. Aí eu Bandeira amarela. Sim. tentei respeitar por um tempo, mas. Comunicação. Agora, a comunicação é uma parada realmente que, como vocês estavam falando, dá pra ver que é uma coisa que tem muito, principalmente nesse relacionamento. Porque você tem que ser franco, né? Sim. Do tipo assim, tô sentindo isso aqui, tá rolando isso aqui, não sei o quê. E aí, vocês sabiam do tipo assim, Rubi...
enfim, vocês eram namorados. Ah, Rubi tem tal contato. Vocês sabiam os Sim. contatos do outro? Sim. Ou não? A gente chegou a ter um bar juntos. O bar do conta Bigode. bar, né? Isso. E eu chamei ela para ser minha gerente financeira, executiva. E eu era o garçom. Sim. eu era o resto. Ela mandava em mim. Não diga isso não. Você que mandava. Quem cuidava do dinheiro era você. Ela era a maioral do bar. Não, tipo, todas as outras funções eram minhas. Caixa, gerente, Sim. RH, o financeiro. Sim. E aí, de vez em quando, chegavam os contatinhos dela no bar e eu sabia. E aí chegava e dizia, olha quem tá ali, amor. Olha quem tá ali, teu contatinho. Aí ela ficava toda encabulada. Cala a boca, André, menino. Aí o cara, é engraçado. Homem tende a respeitar só homem. É engraçado. E aí, quando o cara tá chegando no território que sabe que tem outro cara, ele fica todo desconcertado. Agora, mulher não é atrevida. Não É atrevida. respeita. Não respeita. Agora eu vou perguntar. Tava Bigode atendendo e Rubi na gerência. Aí tal, tudo bem. Chegou os contatos de Rubi. E quando chegavam os contatos de Bigode? E aí? Baseados no Queriam ficar conversando, tipo, trocava ideia. tipo, às vezes não queria, tipo, vamos respeitar, vamos chamar pelo menos a minha amiga pra gente conversar, né? Nem isso, já queria ser, até pudesse passar a noite, me excluiu mesmo. Me ignorava. Bigode ou ela? Ela. Ah. Aconteceu muitas vezes. O negócio... E teve alguma briga, assim, do tipo... Arranca rabo com outro contato? Isso não, né? Não. Contatinho, não. Não, só... A gente deixava pra conversar essas coisas em casa, não é? Isso. A gente sabia que a responsabilidade maior era um do outro. E não do terceiro. Não desse tipo de exposição também, não. Isso, não. A responsabilidade não era do terceiro, era da gente. Tá, Se tá dando entendi. cabimento, certamente. Não, Exato. não Exato. Agora, por exemplo, vocês meio que construíram o bar do Bigode juntos, né? Positivo. Foi assim. Aí, pensando nisso, assim, em algum momento vocês pensaram, tipo, entrou Camila, mas o bar a gente construiu juntos, então é nosso. Olha que doido isso. Como é que O que funciona? são finais de ciclo. Rubenita só conseguiu dar o sim pro poliamor depois do último dia do Bar do Bigode. A gente fechou. Ela fez, eu quero um novo ciclo. Eu aceito. Aí fechou o bar, começou o relacionamento. Não, foi. Fechou o bar, começou o poliamor. Então o bar rolou antes... E durante. Do poliamor. Antes do poliamor, sim. Não, depois do bar, né? O bar rolou antes do poliamor. Não, Quando mas fechou o bar, eu só aceitei depois que o bar fechou. só aceitou depois do bar fechou. A gente já ficava durante o bar. Tá, entendi. Antes do bar, inclusive. É uma história antiga também de fica, só que eu pensava que era só fica. Foi crescendo durante o bar. E a minha proposição de poliamor para a Rubenita se deu nos últimos dias mesmo, né? Foi assim. E aí, quando fechou, a gente sentou, né, Ruben? Ela propôs uma reunião comigo. Reuniões... Sempre bem profissionais. Sim. E aí ela disse, já que é um novo ciclo, quero tentar. Foi exatamente esse ciclo se fechando e a gente iniciando um. Agora, galera, vamos abrir uma outra gaveta, até para que as pessoas entendam. Por exemplo, a gente grava o podcast em Campina Grande, na Paraíba. E a gente sabe que também é uma cidade muito conservadora nas suas ideias, muito, né? Sim. Muito. Como era a convivência em sociedade? Assim, quais os preconceitos que vocês percebiam? O que rolava, assim? Sensacional você ter aberto essa gaveta. O pessoal, gente que eu não conhecia, chegava pra mim e dizia, eu tô ligado quem é tu. Tu não é o bicho que tem duas esposas, né? E eu dizia, André. Meu nome. Sim, meu nome. Eu sou de Gêmeos, eu gosto disso, eu gosto disso. Não, era o cara que tem duas esposas. Porque o machismo abrilhanta isso e deixa bonito. Ninguém dizia, tu não é o corno, né, que tem... que leva 2 vezes mais chifre, porque são 2 mulheres para ficar com outros homens. Não, ninguém dizia isso. Chegava te levantando, né? E uma bola que eu não pedia para ser levantada, nem nada. Eu chegava, inclusive quando alguém chegava dizendo isso, eu chegava, uma delas tá com outro carinha agora, tá com contatinho.
E contigo, Ruben, falando como era com a sociedade? Não, o pessoal ficava com medo no começo, né? André não vai descobrir, não, isso não vai dar merda. Tipo, o povo pensava que eu tava traindo André, na verdade, né? Os contatinhos de Nossa, Rubenita. Isso. Caramba. Tem certeza, ele não vai chegar aqui, não. Tipo, hoje era meu dia de usar a casa, aí André ia pra casa dos pais dele. Aí eu vi um barulho, será que ele chegou? E o desespero batendo, hein? Como é que funciona assim, rapaz? Como é que funciona? É muita catuaba. E aqui tem um negócio, não tem um negócio da peixeira aqui? É. Logo que eu mudei pra cá, que o povo falava, não, porque... Todo mundo com peixeira. Você curte, que não sei o que, peixeira e tal. O povo deve ficar doido, né? Violento. Agora, eu observe realmente como o machismo, ele atua, né? Por exemplo, pro Bigode era assim, não, Bigode, é tu que tem duas esposas, né? Não sei o quê. E aí, quando o papo era com o Rubi, você tá traindo seu marido, né? Exato. Exatamente. Agora ela falou dos contatinhos dela. Dos meus contatinhos, elas ainda perguntavam. Ela dizia, não tem problema isso não, mas com uma frase se resolveu. Eu dizia, não. Aí diziam, se está tudo resolvido, não vou arrumar problemas para mim, tudo bem. Agora, com os teus contatinhos não, né? E na sociedade, alguém ficava... É com os amigos e tal. Com os amigos e tal. Não, de boa. Porque, tipo, sempre foi uma coisa mais... Só eu e a outra pessoa. Eu nunca chegava pra... Sim, Nunca cheguei pra expor, não. Por isso que eu acho que não teve julgamento. Mas teus amigos sabiam? Era. Então, e com eles? Não, todo mundo aceitava de boa. De Achava, boa. uhul, que massa. Uhul! Sim. Amiga tá desconstruída. E rolava isso assim também, do ciúme, daqui a pouco até com as amizades e tal. Porque vocês falaram algumas das briguinhas que tinham e tal, como qualquer outro relacionamento. Sim, claro. Mas eu imagino que tenham algumas brigas que sejam bem específicas do relacionamento aberto, né? Tem alguma coisa de diferente? Tipo, no relacionamento aberto a gente brigava por isso aqui, não sei o quê. Por exemplo, o lance da casa foi uma coisa que vocês falaram, né? Que vocês passaram a ter essa organização de tipo, usa um dia, Como é que era isso? Usava segunda, terça? Quando... Não, era geralmente nas folgas, porque horário de bar é diferente de horário comercial. Aí, tipo, geralmente era segunda e terça que a gente não abria. Tá, eu entendi, porque tinha o bar nessa época do aberto. É, e a gente tinha um quarto atrás do bar. No bar mesmo. No bar. Era. Aí... Eu dormia... Fazia segunda-feira, aí é dia de ir lá em manhã, eu dormia lá em manhã. Amanhã achava estranho, mas... Tá dormindo aqui? Poxa, por que tu tá aqui? Eu não... Já pensava Não, amanhã é dia de curtir a senhora hoje. Cala a boca e aceita meu beijo. Aí André ficava lá com o bar pra ele e depois a gente revezava na outra semana. Exato. Agora, a gente explorou bastante o relacionamento de vocês. E com outros relacionamentos, assim, vem na memória de vocês algumas histórias diferentes que vocês tenham vivido? Pode ser de maneira monogâmica, enfim, relacionamento aberto. Relacionamentos em geral, né? Coisas... Isso. Tem alguma outra história do tipo assim, porque o Rubi contou duas aqui muito boas, que vocês contaram juntos, na verdade, de ter pego e descoberto, Sim, né? sim. Bigode na cama com outro homem. E a outra foi a questão de Camila, né? Que Camila, que Isso. foi o outro relacionamento. Isso. Teve algum rolê desse, assim, com outra pessoa que vocês tenham vivido, tipo, rolou isso aqui, não sei o que e tal? O que Nenhuma, tu acha, Rubi? nenhuma que venha à memória. Eu era a memória da relação Ela também. sempre foi a memória. Não, que eu saiba não. Não. Que eu saiba não. Como é hoje seu relacionamento, Bigode? Monogâmico, cristão, Cristão. sabe? Voltei pra igreja. Não, mentira. Eu sou agnóstico, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas monogâmico, sim. Tô muito bem com essa minha fase atual. No começo, Rubenita até se surpreendeu. Sério, meu Deus do céu, mas... Até quando? Não, pra mim não causou estranheza nenhuma, porque foi uma coisa que eu já vinha cansando gradativamente, de ficar indo atrás e não sei o quê. É uma energia que você tem que colocar, Claro. porque é engraçado até isso, a ligação disso com bissexualidade. Homem, geralmente, é muito mais fácil você sair só pra ter o sexo. A mulher você tem que, geralmente também,
Claro, toda regra tem uma exceção. E eu sei que toda generalização é burra, mas elas existem por algum motivo. Mas geralmente as mulheres você precisa construir alguma coisa antes de química para poder sair. Então com a mulher tem sempre aquele input de energia bem maior do que com o homem. Com o homem você olha para o lado e diz, aí, bora? Bora. Só que até com o homem foi me cansando, mesmo sendo necessário menos energia. E então para mim foi algo bem natural. Para mim, quando eu vi, eu já estava à vontade com isso. E aí foi um combinado nosso, a gente fez, vamos ficar só a gente? Sim. A gente não rotula como namorado, como namoro, porque o rótulo de namorado, por si só, assim que ele cai como um véu no casal, ele já desgasta. Nossa. Eu não sei o que é, mas você já fica com aquela cabeça de estamos nos moldes tradicionais, então não sei o quê. A gente chegou a namorar um dia, aí no outro dia, juro a você, no outro dia eu fiz, vamos sem rótulo mesmo. No mesmo dia, eu já me senti me acomodando, tu acredita? Diga aí, o efeito da sociedade convencional, o efeito da monogamia, não só da monogamia, mas o efeito da sociedade convencional. Num dia só eu já me senti mais convencional, mais acomodado, acho que engordei no mesmo dia, sabe, Tiago? Foi um negócio que... Foi forte, foi diferente, né? Eu senti, sim. Não, mas eu senti, acomodado em um dia. Aí no outro dia eu cheguei pra ela e fiz, vamos tirar o rótulo. E de alguma forma se mantém mais fresco. Alguma coisa se mantém mais fresco. Eu entendi. Agora, eu acabei de ver, a gente tá chegando já no fim do episódio, porque o papo foi rolando, foi muito bom, gente. Agora, tem um quadro que a gente faz que é assim, a gente sempre define 5 pessoas relacionadas àquele tema. Por exemplo, há pouco tempo a gente fez um episódio sobre histórias de advogado. Eram 5 perfis de clientes, por exemplo. Então aqui a gente poderia citar 5 tipos de pessoas diferentes. O tipo, o ciumento. Tá. Entendeu? Os arquétipos. Exatamente, arquétipo. Muito bem a palavra, que nem narrativo. Sim. Mas então os arquétipos de pessoas. Os clássicos, os clichêsões, né? Os que vocês mais conviveram, assim. Acho que o ciumento O ciumento começa no ciumento. É o mais fácil, né, de atirar. O ciumento, porque aí dentro do ciumento a gente pode citar várias coisas, o possessivo. Sim, aí as mulheres dão de lavada na gente porque tem mais exemplos de homens ciumentos, né? Sim. Eu acho. E possessivos, né? E possessivos, né? Dentro desse guarda-chuva tem o quê? Mas ciumento é um deles já, que a gente já pode citar, deles. né? Vamos. A gente tem que encontrar mais 4 aí. Tá. Que logo eu também vou compartilhar minha história de amor com Débora. When a man loves a woman. Vai, Tiago. Isso, mas antes a gente pensa nos arquétipos. Acho que tem a mulher também pegajosa. Chiclete aqui. Tá fazendo o quê? E não Mulher sei é o quê. homem, né? Mulher é homem, né? Mulher é homem. Eu tô falando do que eu tive de experiência. Ah, entendi. Assim como a gente botou... Pessoas pegajosas. Isso, tipo chiclete, pessoas né? Pegajosas. Tipo chiclete, justo. Tá fazendo o quê? E por que demorou pra me responder? E não sei o que. Maria. Quinta série, total. O que mais, Rubi? Sim. O... Chiclete, Que ciumento. cobra. Que cobra, né? Sim, Pra cobrança, caramba. né? Cobrando tipo o quê? Cobrador, né? Atenção. Tempo. O cobrador, ele deve suga um pouco. Né? Isso, ou A você energia, dirige né? o ônibus ou você cobra. Nossa, desculpa, gente, desculpa. Mas cobrando muito não dá, né? Acho que fala muito com as linguagens do amor. E agora, a gente já citou 3 que são mais negativos. Ciumento. Vamos falar coisa boa, né? 2 positivos, aí 2 Não, positivos. ninguém vai querer se relacionar mais. Exato, vai ser gente? Não, que é isso. Os 2... Compreensível, né? Compreensivo. Obrigado, Ruby. Isso aí também vale pra você. Ela é muito compreensiva. O compreensivo, sim, e o
Realmente, Cuti-cuti. Ruby foi muito compreensiva, né? Ah, Tanto demais, que ela nossa. sempre se adaptou àquilo Sim. que vinha surgindo, né? E algo, São muito resilientes. por algumas vezes isso machucou ela, inclusive. Sim. E ela veio conversar comigo e tal. Algumas vezes eu notei, não precisou ela conversar. Algumas vezes ela se calou, né? Só doeu, caladinha. E mais um agora. E mais Pra gente um, fechar. acho que o Cuti-Cuti. Fofinho. Cuti-Cuti, o fofinho, é que faz, amor, olha o cocôzinho que eu acabei de fazer, sua cara. Meu Deus, André. Não, brincadeira. Não, mas é uma coisa engraçada que Mas isso rola. Vi alguma coisa na rua e faz, olha amor, pensei em você, aí tira uma foto. Ah, é. Perfeito, fechamos os 5. Então, fofinho, compreensivo, cobrador, possessivo e e ciumento. ciumento. Foi ciumento, né? Foi. Total. Eu acho que chiclete. Chiclete, Foi, é verdade. É, no lugar do possessivo, o Isso, chiclete. porque o né? possessivo e Porque o chiclete pode ser cobrador. possessivo e o ciumento também pode. Isso. Isso. Fechamos os 5. Eu vou contar rapidinho minha história Por favor. de amor, porque é o motivo desse canal, de certa maneira, desse podcast. Senão ele não aconteceria em Campina Grande. Eu até acho que já contei algumas partes em outros episódios, mas eu sou gaúcho, né? Dá pra ver que é o nome do bate-papo, né? Claro. Mas eu conheci Débora no Rio de Janeiro a trabalho. E aí a gente tava gravando lá documentário e tal. E lá no Rio de Janeiro, todo mundo fica tipo, um grande amor e tal. Só que lá no Rio de Janeiro eu fiquei com uma pessoa e ela com outra. O grande plot twist. Polêmica. O grande plot twist. Plot twist, é. Aí foi um erro meu, porque eu queria ficar com ela e não tomei a iniciativa, né? Aí alguém tomou antes. Aí eu... Correto. Enfim, mas aí a gente começou a conversar e tal, e aquelas semanas foram muito intensas, assim, era tipo um Big Brother, pra vocês terem ideia. A gente ficava num hostel, e aí a gente fazia umas oficinas em um canal do Rio de Janeiro, e aí a gente foi se conhecendo ali, mas depois virou amigo, Massa. conversava todos os dias, e aí surge aquilo que o Bigode falou no início do podcast. Foi aquele estalo, assim, do tipo, uma virada de chave. Eu acho que... E aí eu vim pra cá num São João, aí você chega em Campina num São João, você se encanta com a cidade, pô, esse monte de cor e música e não sei o que. Aí eu logo me encantei por Campina e pelo povo, assim, que o povo é muito acolhedor. E aí, além disso, ela foi pro Rio Grande do Sul, a gente começou a gravar, se relacionar, namorar e tal. Eu falei, pô, vou morar no Nordeste. Nossa. E aí mudei pra cá e tal, e já estou em Campina há 4 anos. Caraca. E casamos. Caraca. Foi uma história bem fora da curva também. Sim. Mas... Nossa, você também deve ter suas histórias. Eu tenho várias. Mas assim, de todas as histórias que eu pude vivenciar, certamente essa foi a mais intensa. Nossa, Com eu só certeza. imagino. Mas, gente, muito, muito obrigado por participarem do podcast, obrigado. por tirar um tempo pra compartilhar as histórias. Foi incrível o episódio, muito bom mesmo. Foi legal. Aproveito pra convidar as pessoas, né? Bigode pode fazer isso. Bigode, convide as pessoas pra se inscreverem no nosso canal. Por favor, você aí de casa, você que curtiu, você que deu risada, você que fez, nossa senhora, que canal maravilhoso. Vamos se inscrever no Bate-Papo, Thiago, e passar também o @ né, do podcast. Isso. A gente tem o Spotify e também tem o Deezer, que tem as nossas playlists lá. Você pode pesquisar por Bate-Papo. E as nossas redes sociais, o Instagram e Facebook, você pode nos seguir lá no Instagram, é Bate-Podcast. A gente vai marcar vocês lá depois, e aí, se as pessoas quiserem enviar perguntas, podem enviar, que estamos disponíveis, vou encaminhar vocês. Depois vocês fazem o feedback. Enfim, muito obrigado, viu, gente? Foi ótimo o episódio. Obrigado, Rubi. Legal. Obrigado, Bigode. Valeu, tá bom, Thiagão. gente. Obrigado. Abraço. Obrigado por vocês terem acompanhado, gente. Boa semana. Valeu. Cheiro. Tchau.